Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar com vocês um assunto que muitas vezes a gente acha que não tem a ver com a alfabetização e com a entrada das crianças na escola, que é o uso da chupeta, o bico, né? Às vezes as pessoas falam assim, a mamadeira e dormir na cama dos pais. Mas o que isso tem a ver com a alfabetização, Prof. Dani? Tem tudo a ver com a alfabetização. Vamos começar então pelo bico, né? Pela chupeta. Quando a criança ela entra no processo, nós dizemos assim, filho, você vai para a escola, agora você está crescendo, ela começa um processo de desenvolvimento da sua maturidade. Então essas três coisas, elas estão ligadas ao desenvolvimento da maturidade infantil. O bico, a mamadeira e dormir na cama dos pais. Então, quando a gente conversa, né, com as mães na escola e a gente pergunta, chupa bico, toma mamadeira, tá dormindo na cama do papai, da mamãe? Não é que a professora queira ser chata, é que a professora ela quer ajudar no desenvolvimento da fala, ela quer ajudar no desenvolvimento da escrita e da leitura dos filhos, que é o que nós pais queremos quando a gente coloca o filho na escola. Além do desenvolvimento sociocultural que nós temos na escola, a gente tem o foco dos pais, né? É que a criança, nos primeiros anos de escola, o pré de 4 anos de idade, né? O jardim, o pré 5 e o primeiro ano, a antiga primeira série, é que a criança se alfabetize, que ela saia lendo, né? E que todo mundo diga assim que aquilo é pra gente um orgulho, né? Para nós pais aquilo é um orgulho a leitura do filho. O filho tá lendo e escrevendo, ele é um orgulho. Só que quando a gente chega lá na escola, vem a professora com essas perguntas. E nós pais ficamos pensando, e quando eu tive a Bia, eu comecei a pensar muito nisso. E lembrar da minha infância e dos processos de como eu tinha sido alfabetizada, as minhas irmãs e como tudo isso aconteceu. Eu não chupei bico, mas eu tomei mamadeira. E eu lembro muito bem que eu tomei mamadeira até uns 5, 6 anos, que eu dormia com os meus avós também, né? E eu chegava na escada de casa e chamava minha avó, vó, mamá. E a minha avó me trazia o mamá. Quando eu entrei no jardim, eu fiz o jardim no turno da manhã e eu lembro que a partir daí eu não tomei mais mamadeira. Eu só tomava mamadeira até eu não estudar. O porquê que a minha mãe decidiu isso eu não sei, porque eu tenho 3 irmãs e a minha outra irmã ela chupou o bico até os 7 anos de idade, até entrar na primeira série. E outro dia, conversando com a minha mãe, eu disse assim pra ela, mãe, eu não lembro como eu aprendi a ler, mas eu lembro que no fim do primeiro ano, da primeira série, eu já estava lendo. E a minha irmã que chupou bico, até maior, né, ela teve muita dificuldade na leitura na primeira série. Então a gente tem 2 extremos. Uma criança que não chupava bico, e parou de tomar mamadeira, a gente tá analisando a situação, né? E não dando uma opinião, é uma análise de situação. E a outra que chupou o bico e teve dificuldades. Então, olha, pensem vocês. Quando eu fui pra escola, a minha mãe disse que ela queria muito que talvez eu chorasse, né? E dissesse que eu não quisesse ir na escola, aquele apego materno. E eu fui correndão e fui pra escola, beleza, saí e tchau mãe, tchau pai, fui pra escola. E nem dei bola, segui a vida e vamos lá. A segunda filha dela também foi pra escola, beleza, foi, ela esperou aquele choro, não teve. Na terceira filha, a que chupava bico, aquela que tava, né, que teve a maior dificuldade no processo de alfabetização, chegou na escola, no jardim, e o que aconteceu? Chorou. Chorou, pediu o bico e não fez o jardim.
fez o jardim capenga, aquela coisa de ai, é pequenininho, meu filho, não precisa, não é tão importante, o jardim, aquela coisa toda. No outro ano, no primeiro ano, ela chegou, levava o Bibi para a sala de aula, chupava Bibi escondido, a gente teve que fazer muitas atividades em casa para ela se alfabetizar. Foi um processo bem, não doloroso, mas ele foi um processo bem mais lento, né? E então, pensem vocês, quanta maturidade a gente está dando para os filhos ao deixar, né, ou querer que eles continuem chupando o bico, continuem tomando a mamadeira ou até dormindo com a gente. Quanta autonomia nós estamos dando para os nossos filhos para que quando eles cheguem na escola, hoje aos 4 anos de idade, na educação infantil, que ele se sinta com toda a responsabilidade de que ele está crescendo. Às vezes a gente não pensa nisso, mas é um processo já de início de responsabilidade para as crianças. É um processo em que a gente abençoa os nossos filhos e a gente diz, vai, você consegue. E cada conquista que ele tem diariamente lá na escola, de vendo as letrinhas, de tudo, ele vai respondendo aquilo e trazendo aquilo para o dia a dia de casa e familiar. O quanto nós, pais, a gente tem percebido que nós estamos dando essa responsabilidade e esse desenvolvimento para os nossos filhos. O uso do bico, e ele é um assunto muito controverso, vai de cada família, mas as grandes autoridades dizem que a criança deve largar o bico até os 2 anos de idade e retardar o uso do bico para que entre dos 0 aos 9 meses a criança não utilize o bico. Por quê? Por causa do processo de amamentação e todas essas coisas. O porquê do uso do bico até os 2 anos de idade? E ele faz muita diferença. Eu não sou fono, mas a gente percebe, né? Você que é fono que tá aí assistindo vai concordar comigo que o Bibi, dá algumas alterações na fala. E sabe que o processo de escrita, o processo de alfabetização, ele não é um processo natural como andar, como correr, como piscar os olhos. Ele é um processo cultural. Ele foi criado pelos homens. Sim, é que nem ambientes naturais e ambientes culturais. É a mesma coisa. Ler é um processo cultural. Quais são os processos naturais da alfabetização? A fala é um dos processos da alfabetização. Então a criança precisa estar com a oralidade completa e se desenvolvendo bem. A troca das letras na fala faz com que a hora na dificuldade da escrita e na reprodução das palavras, a criança se confunda no som e não consiga se alfabetizar naquela medida que a gente espera. Aí alguns pais, né, quando o professor diz assim, olha, acho que teu filho, quem sabe, precisa ir na fono, acha que a prof tá se metendo, que meu filho tem a língua presa, que não sei o que, blá, blá, blá. Não, a prof, ela tá preocupada com o desenvolvimento no processo de alfabetização. E por isso essas 3 perguntas de chupar bico, tomar mamadeira e dormir na cama dos pais, elas são tão importantes. Porque o primeiro, o bico. O bico, ele afeta a oralidade da criança. Ele afeta com que a criança tenha uma fala 100% desenvolvida. A minha filha não chupou o bico até 1 ano e meio. Ela tomou mamar de seio, né, amamentação, até 1 ano e meio. E por uma insistência minha, eu achava que isso iria acalmá-la, eu dei o bico para ela. E hoje a gente está no processo de tirar o bico. Por quê? Nós já levamos ela ao dentista e a dentista já falou que já está deixando a parte, né, odontológica dela já com algumas dificuldades. E se a gente percebe, eu olhando ela, às vezes o L sai com um pouco mais de dificuldade, às vezes o R. Claro que o processo de fala de algumas letras, né, ele
demora um pouco mais que algumas outras. Mas quando a criança entra na escola, esse processo já está quase no final. Ele já está quase completinho, entre 5 e 6 anos de idade. Se ela continuar chupando o bico, vai afetar ainda mais esse processo de fala dela. Então é importante que antes que a criança entre na escola, para que ela tenha a sua oralidade sem ter nenhum problema, né? Que ela não tenha nenhuma falha ou dificuldade, que ela tenha largado o bico para o desenvolvimento da sua fala. Quando ela falar as palavrinhas, ela falar árvore, ela consiga perceber o som de todas as letras que ela tá falando, que quando ela fecha os olhos e ela fale árvore, ela consiga perceber esse som a partir do que ela fala. Ai, prof, mas eu não fui alfabetizado assim, eu fui alfabetizado no método tradicional, que coisa mais difícil, isso de som e todas essas coisas. Nós todos estamos evoluindo, estamos numa tecnologia. Hoje eu tô aqui falando para vocês através do vídeo e antigamente isso seria possível se eu fizesse uma palestra com muitas pessoas. E assim é o processo de alfabetização. Ele foi se desenvolvendo, né, e crescendo. Eu fui alfabetizada na cartilha, no método tradicional. E eu lembro que a primeira imagem que eu vi na minha cartilha foi o tatu. Foi a primeira sílaba que eu aprendi. E a professora dizia, T mais A, tá. Talvez ela falasse um som, mas eu não lembro disso. E eu lembro do coco, de palavras assim, e nós fomos. Só que quando eu me tornei professora, quando a minha irmã se tornou professora, os métodos já estavam evoluindo, já estavam falando da psicogênese da linguagem, já estavam falando do método fônico, o método fonológico, consciência fonológica, os sons das letras. Então, tudo isso são métodos evolutivos de ensino. E o seu filho, ele está entrando nesse método evolutivo de ensino. E por isso a fala dele precisa estar bem. A fala ele precisa... Minha mãe dizia isso quando a gente era criança e talvez ela não soubesse porque não tinha isso, como eu tô falando para vocês agora, consciência fonológica, não tinha método de sons e psicogênese da linguagem e todas essas coisas. Ela dizia assim, minha filha, articula bem os fonemas. O que é articular bem os fonemas? É falar as palavras claramente em partes, para que consiga ouvir. E ela já estava trabalhando o método de escuta, né? O método de fala e escuta para que a criança, eu, escrevesse corretamente. Então, articule bem os fonemas, fale com clareza para que o outro possa se perceber. E quando a criança ela fala com clareza, ela consegue perceber melhor os sons. E para ela falar com clareza, nós precisamos ajudá-la. E uma das coisas é que ela utilize o Bibi até, né, no máximo 2 ou 3 anos de idade. Como eu disse, isso vai de cada família, é um processo de escolha familiar. Não é o que dita, são dicas para que a gente possa desenvolver o processo de alfabetização com êxito de cada criança. Segunda coisa, mamadeira. Mamadeira está ligada à autonomia. Então vamos lá, falando de mim. A mamadeira, ela dá autonomia infantil. Quando a gente pega, faz o mamar do nosso filho e entrega para ele, ele está recebendo o quê? Tudo pronto, não é verdade? Isso mesmo. Assim era eu. Eu chegava na escada, eu acordava, dava um grito e dizia, vó, quero meu mamar. E a minha avó vinha e trazia o meu mamar e eu recebia com a maior alegria, porque não tem coisa mais boa que receber um mamar da avó, né? E memórias afetivas, todos esses processos. Mas quando eu entrei na escola, isso parou. Eu lembro de tomar o Nescauzinho, né, o leitinho, já no copo ou na xícara e ir para a escola.
Não sei o porquê que a minha mãe e a minha avó resolveram mudar da mamadeira pro copo quando eu entrei na escola, mas eu tenho certeza que isso ajudou quando eu entrei na escola a minha autonomia. Porque eu tinha que fazer o meu leite, eu me levantava, eu precisava trocar de roupa, eu precisava descer até a mesa, sentar e tomar o meu Nescau, o meu leite, né? E aí, isso foi desenvolvendo a minha autonomia. Quando o nosso filho chega na escola, a gente tem alguns choques. Além da fala, o segundo choque é a autonomia, que a professora vai dizer para ele: filho, aluno querido, você precisa guardar as suas coisas na mochila. E ele não tá acostumado, porque ele acorda antes de vir, ele só toma um mamazinho, ele não precisa arrumar a mochila dele, ele senta quase dormindo, ou ele acabou de almoçar e não escovou os dentes. Então são autonomias na rotina. E chega na escola, tem uma rotina, ele precisa ter uma autonomia, e aquilo vai indo que a gente vai acabando percebendo que a criança não está desenvolvendo. Aí a prof na educação infantil, mas por que ela está trabalhando lateralidade? Professora, mas isso, nós, olha, tá fazendo massinha de modelar, fazendo alinhavos com lã, pra quê? O que isso tem a ver? Sim, isso tudo tem a ver com a coordenação motora e com a alfabetização das crianças. Quando a gente diz que ele precisa fazer o Nescau dele, ele precisa saber segurar o leite, coordenação motora, segurar o copo, botar o leite dentro do copo sem virar, sem fazer aquela bagunçada. Ele tem que pegar o pozinho do achocolatado, colocar dentro do copo, mexer e normalmente deixar aquilo organizado. Então, olha quantos processos mentais, quantas coisas o nosso filho trabalhou só fazendo seu próprio Nescau, seu próprio leite. Quantas coisas, motricidade, segurança, ele foi lá, teve que deixar tudo organizado. E a leitura, ela é assim, ela é um processo cultural. Ele não nasceu sabendo aquilo. Nós nascemos sabendo poucas coisas, não é verdade? Nós somos aprendendo com o tempo. E tudo que nós fazemos em casa auxilia no desenvolvimento da escola. E tudo que nós, pais e mães, fazemos com os nossos filhos em relação à independência auxilia no processo de alfabetização. Porque hoje, se vocês podem perceber, a leitura, ela tá pouco ligada ao dia a dia. Por quê? Porque a gente utiliza muito mais smartphones e imagens. Antigamente nós precisávamos ler mais para nos desenvolver mais. Tanto é que o ditado, né? Quem tem boca vai a Roma, e ler chega muito mais rápido, né? Então, hoje, se a gente sabe fazer um touch e a gente reconhece as imagens, nós não precisamos nem ter boca para ir a Roma, né? Apenas apontar. Nós precisamos desenvolver a leitura no dia a dia da criança e desenvolver a autonomia. Então, desenvolver a autonomia. Toma mamar até chegar na escola. Isso foi uma das coisas que eu conversei muito com meu esposo sobre quando tirar o mamar da Bia. Ela ainda toma mamadeira também, né? E nós decidimos que neste final de ano a gente vai estar tirando o mamar. A gente já trocou a mamadeira por uma mamadeira de que ela possa segurar, que não seja tão mamadeira, visualização, né? Muito importante. E com o tempo ela já me ajuda a fazer esse mamar. Então ela coloca o pozinho no leite, ela coloca a água dentro da mamadeira, ela já está realizando, ela sabe que para ela tomar o mamar precisa ser feito. Por mais que isso seja difícil algumas vezes, a gente, né, faz uma bagunça, uma sujeira na nossa casa, derruba o pó do leite, derruba o leite. É difícil às vezes, sim, é difícil. Mas o que você pensou quando você... Qual é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente engravida? Eu acho que duas coisas nós pensamos, assim, os pais, principalmente os homens. O quanto eu vou gastar de fralda e o quanto eu vou gastar de escola. E o quanto eu vou gastar de escola, ele é muito importante, porque a escola não termina nunca, né?
A gente começa na educação infantil e para, não se sabe quando, né? Quando quer parar de estudar, faz mestrado, doutorado, continua estudando e é um processo de aprendizado diariamente. Então, esse gasto que você vai ter, ele precisa ser eficaz. Então, você vai e pensa que tudo que você está fazendo aí na sua casa faz parte do processo de alfabetização. Faz parte do processo cultural de ensinar a criança a ler e a escrever. Faz parte de quando a gente diz para o nosso filho, seca a louça e guarda os talheres, ele está aprendendo classificação. Ele está classificando os garfos das facas, ele sabe que aquilo ali não é tudo igual. As letras não são todas iguais. Então ele está tendo autonomia. Por isso a retirada da mamadeira antes da criança entrar na escola. Ensinar ela a autonomia para que ela possa aprender. Comer com as suas próprias mãos, né? Comer sozinha. Ai, mas a gente dá na boca, ela fica assistindo o telefone. Não, olha o exemplo, o telefone não pode chegar na mesa. Tudo isso faz parte do processo de alfabetização. A autonomia da criança faz com que ela queira aprender, queira desenvolver. A criança, ela aprende por seus pares. Diziam, né, que o filho mais velho deveria ser o melhor educado. Por quê? Porque os outros que vêm na sequência vão aprender com ele. Então, o filho mais velho, e vocês já devem ter ouvido, né? O primeiro filho é bem educadinho, o segundo mais ou menos, o terceiro nem se fala. Então, por quê? Porque o mais velho foi aquele que os pais demandaram, que estavam com maior pique, com maior gás para educar. Então, se o seu filho está num ambiente em que os colegas querem aprender, em que você lê, em que todo mundo precisa ler, ele vai ver a necessidade. Mas se ele está num ambiente em que todo mundo apenas toca a tela, que todo mundo só pede comida pronta, não cozinha a sua própria comida, o que ele vai aprender? Que é tudo muito rápido e muito fácil. A autonomia dele vai diminuindo. Então ele precisa ter tarefas desde pequeno. E uma das primeiras tarefas interessantes que a criança possa ter é fazer o seu próprio leitinho. Trabalhando coordenação motora, trabalhando autonomia, trabalhando cuidado com o ambiente onde ele está, né? Trabalhando que ele possa se perceber crescendo, desenvolvendo. Tudo isso para que quando ele chegue na escola, no início do processo de alfabetização, ele se sinta seguro de querer aprender coisas novas e tenha autonomia. Que ele não diga para você, mãe, eu não consigo, e daí você perceba que você dá tudo nas mãos dele. E na escola não é assim. Terceira coisa, dormir na cama dos pais. Esse assunto, esses 3 assuntos que eu escolhi, eles são assuntos bem delicados, porque envolve o nosso núcleo familiar. E quando eu escolhi ele, eu pensei primeiramente eu sempre faço uma autoanálise para mim, para depois falar. Então eu tava pensando como eu aprendi a dormir no meu quarto, sozinha. Eu vou contar para vocês um pouco da minha história e pensando como a minha filha está aprendendo, tá? Na verdade, nunca dormi sozinha, só depois dos 15 anos de idade, quase, de 13 para 14 anos de idade. Na minha infância, na minha primeira infância, eu dormia com os meus avós, eu era muito apegada aos meus avós. E eu sempre dormi num quarto com as minhas irmãs. E nós dormíamos de 2 em 2, eu dormia com a minha irmã menor e as minhas outras 2 irmãs dormiam juntas. Então, eu sempre tive alguém dormindo no meu quarto, comigo. E hoje a maioria das crianças são o quê? Filhas únicas. E aí nós pais estamos com um novo aprendizado, né? Um monte de leitura para os filhos a dormir sozinhos. Mas como a gente aprendeu? Como que eu vou ensinar meu filho se eu nunca aprendi a dormir sozinha? Eu disse pro meu marido. Como que eu vou ensinar minha filha a dormir sozinha se eu fui dormir sozinha com 14 anos? E aí eu tava analisando tudo isso, né?
que a minha filha é sozinha, ela é filha única e a gente precisa ensinar. Ela dorme no quarto dela desde 6 meses, ela dorme no quarto dela desde que ela tem 15 dias, a gente decidiu já que ela dormiria no quarto dela. O meu esposo me ajudou muito nesse processo. Desculpa. Meu esposo me ajudou muito nesse processo de deixar ela dormir no quarto dela, mas ainda ela não pega o sono sozinha, mas ela dorme no quarto dela. O porquê a insistência dela dormir no quarto dela? Porque ela precisa saber que aquele é o espaço dela. Ela precisa saber que ela consegue, que ela é uma criança que tem o seu próprio espaço e consegue lidar, né, com o seu corpinho, com seus próprios medos, mas que nós estamos aqui para apoiar. Esse é o processo do professor na sala de aula. Vai ter medos, terão desafios, mas a professora estará lá para apoiá-lo. E o dormir sozinho, irão ter medos, irão ter desafios, mas o seu filho precisa saber que você está do lado dele. E que você não vai tirar ele desse lugar, que a professora não vai tirar ele da sala de aula, não é verdade? Ele vai ter que aprender a se concentrar no meio dos amigos. E não tem como ter uma sala de aula com um único aluno. Apesar da pandemia, nós estamos trabalhando em casa, o seu filho está estudando de casa, mas alguns estão tendo aula de Zoom e estão se vendo no meio de outras crianças e percebendo que precisam se concentrar com os colegas falando, precisam se concentrar com a prof falando e o amigo pedindo para falar, e a prof não vai tirar ele da sala de aula. Assim é a criança dormindo na cama dela. Você não pode retirá-la, tirar aquele medo dela e levá-la para o seu quarto. Ela precisa aprender a superar as frustrações e os medos. Ela precisa aprender a superar os desafios. E esse desafio de dormir no seu quarto é um desafio bem grande. Aprender a ler, ele é um desafio. Ele vai ser um desafio diário. E se o seu filho já consegue dormir sozinho no quarto, ele já pega no sono sozinho, ele já superou um desafio enorme. Para quando chegar na escola, ele vê o desafio da leitura e ele vai estar muito mais, entre aspas, cascudo para lidar com aquilo. Ele vai estar pronto, né, para lidar com os desafios que virão da alfabetização. A gente pensa assim, não, só dorme um pouquinho. E aí a criança, quando chega o desafio de aprender uma letra nova, assim, ele vai empaca. Mãe, aonde tá dormindo? Dorme com a gente ainda. E aonde está o seu espaço, mãe e pai? Como é que tá o filho aí em casa, o emocional? Aí os amigos brigam, tem alguma coisinha, o emocional tá mais abalado. Por quê? Porque quando a gente envolve mais pra gente, a gente vai pegando, né? Dando aquela autossegurança nossa. E a criança precisa ter a sua segurança. Ela precisa ser segura de si para enfrentar os desafios. Nós não estaremos com eles todos os dias ao lado da vida. Claro que aumentou a parte da criança ir para a escolinha mais cedo, aos 6 meses de idade, mas pensem comigo agora o que está voltando. Nós estamos, muitas empresas trabalhando em home office. E os filhos estão junto com os pais em home office. As escolinhas estão fechadas. E muitas empresas já decidiram que não irão voltar ao trabalho em outro prédio, espaço físico. E as mães, eu estava dizendo, conversando, que as crianças que nasceram agora, as mães talvez não precisarão ter o que eu tive de passar. Eu acordava às 5:30 da manhã, esvaziava o seio, dava mamar para Bia
e levava ela ficava com a minha mãe, levava ela para casa da minha mãe e ia trabalhar. Quando nós estamos trabalhando em home office, a criança tá ficando, eu não preciso me acordar às 5:30 da manhã, eu posso chamar uma babá até a minha casa, ir para o meu escritório dentro de casa, eu tô mais tempo com ela. E aí eu, além disso, coloco ela para dormir na cama comigo, cada vez ela vai ficando mais apegada, cada vez ela vai ficando com o seu emocional mais disposto a mim, a eu mãe, a eu pai, e nós acabamos não deixando com que os desafios, os medos dela possam ser sanados por ela mesma. Então, vamos pensar como era e como é. Muitos irmãos, era antigamente, né? As famílias grandes, eu tenho 3 irmãs, a casa era pequena, a gente dormia junto, todo mundo, aquela coisa. O meu esposo cresceu do mesmo jeito, dormindo com as irmãs junto, um ajudando o outro no medo, só que agora não. Agora a maioria das famílias tem um filho, as crianças estão, nós pais, para sanarmos de estarmos longe dos nossos filhos diariamente, a gente chama eles, ai filho, deita um pouquinho com a mamãe, a gente quer suprir a necessidade da distância com algumas coisas que não são tão importantes. A gente, na educação infantil, a gente sempre pergunta para os pais qual é o tempo de qualidade que eles estão tendo com os filhos. E tempo de qualidade é aquele tempo que o pai e a mãe vai dar para o filho sem uso do celular, sem uso da televisão. É aquele tempo em que você vai estar só você, seu filho, sua família. Ele vai ver o amor entre os pais, ou o amor da sua mãe por ele, o cuidado paterno. É aquele tempo em que ele vai se sentir. E aí nós vamos sanando, ao invés de chamar para juntar o emocional, a gente já sanou a necessidade da distância diária com o tempo de qualidade. Esses 3 itens que a gente está conversando hoje, o bico, a mamadeira e dormir na cama dos pais, são itens para a gente refletir e pensar no desenvolvimento do nosso filho. São coisas para nós refletirmos e pensarmos de como nós queremos que o nosso filho desenvolva o processo de alfabetização. Eu espero ter ajudado vocês, e se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu sou Sucesso, a rede de apoio, posso te ajudar naquilo que você precisar. Dê um like, compartilhe esse vídeo e estou aqui semanalmente fazendo essas postagens de ajuda para que a gente possa, juntos como mães, né, como pais, desenvolver as nossas crianças no processo de alfabetização eficaz. Porque, como eu disse nesse vídeo, quando a gente pensa que vai ter um filho, a primeira coisa que a gente pensa é quanto vai gastar de escola. E a parte mais importante da escola é quando nós valorizamos a educação infantil. Valorize os primeiros anos de aprendizado do seu filho. Valorize aqueles primeiros dias da escola, não pense que nem às vezes a gente pensava, tá na primeira série, pode faltar de vez em quando. Não. É lá na primeira série que quando lá nos primeiros anos que você gastou, que você deu importância, que o seu filho vai dar importância para quando ele estiver lá no ensino médio, decidindo qual faculdade ele vai fazer, ele vai ver o quanto você já deu importância, ele vai dar mais importância ainda para estudar para o vestibular, para passar em uma universidade, né, que a família escolha, e que ele vai ser um homem e uma mulher de êxito naquilo que ele decidiu. São estes primeiros anos que tornam a vida da nossa criança, os nossos primeiros anos de estudo, os nossos primeiros anos de processo de ensino, que fazem a diferença na vida adulta da criança. Sempre que quiser, conta comigo. Um abraço.